Seja bem-vindo a mais um episódio do Casa Concreta. Esse é o lugar onde você concretiza o seu sonho de morar, de investir, de comprar, de vender, de alugar o seu imóvel. A gente sempre traz aqui grandes especialistas, autoridades em cada um dos temas que a gente trata. O tema de hoje, qual vai ser? Você pode até achar que esse tema não tem nada a ver com você, é sobre condomínios. Se você mora em condomínios, você tem que ficar muito atento aqui, porque eu vou te explicar qual é o tema. Se você não mora em condomínios, talvez você venha morar e é bom que você já esteja prevenido, prevenida sobre coisas que podem acontecer, mas podem ser evitadas. É exatamente isso que a gente vai conversar hoje aqui. Inadimplência. Você pensa que é pouca essa inadimplência? Acredite se quiser. Ela alcança aqui, pelos dados que me foram passados aqui, chega a praticamente 10% dos condomínios aí, hoje eles vivem, sofrem esse problema da inadimplência. E se você acha que isso não é assunto seu, a conta chega para você, não chega, Viviane? Chega. E nós temos hoje exatamente aqui a Viviane Torquato. A Viviane, ela é fundadora, é sócia, diretora, CEO, o que mais aqui da Eu MyBlue? gosto muito do termo CSO, né? O Chief CSO. Sales Officer, que é o comercial. Você cuida da parte comercial da Exato. MyBlue, não é isso? Então, a Viviane está aqui conosco. Você é engenheira, não é isso, Viviane? Isso, né? Engenheira de formação, né? Exato. E está atuando aí exatamente nessa área muito, muito importante. Olha, por que você tem que ficar nesse programa? Porque, acredite se quiser, muitas vezes, eu que atuo no mercado imobiliário, a gente deixa de vender imóveis em condomínios porque o condomínio está exacerbadamente alto. E sabe por que ele está alto? Porque vários condôminos estão pagando por alguns que estão inadimplentes. E, às vezes, esse valor fica mais alto do que o necessário. Gente, é assim, o desdobramento da inadimplência condominial, ela é absurda. Ela não alcança só a questão da conservação do imóvel, conservação do condomínio. Ela alcança, inclusive, a liquidez dessas unidades. Isso afeta diretamente você. E a gente está aqui para educar o mercado, para instruir, e é por isso que você veio. E seja muito bem-vinda. Satisfação enorme estar aqui hoje, né, conversando contigo. Então, esse ponto da inadimplência, ele é interessante porque ele gera uma reação em cadeia. Reação em cadeia, né? No caso, você vai ter ali uma sobrecarga de ônus financeiro nos condôminos que são adimplentes, porque eles vão estar pagando a cota deles mesmos e mais uma fração correspondente àqueles que não fazem a sua colaboração, sua contribuição. Isso traz, como você colocou inicialmente aí, de forma muito assertiva, né? Um prejuízo na valorização dos imóveis, porque é aquela coisa, é muito mais difícil você vender ou alugar um imóvel cuja taxa condominial o torna indesejável ali, né? Ou desproporcional frente àquela região, ao perfil de imóvel médio daquela natureza ali, naquela região. Então, a inadimplência, ela hoje, né, em média, no país, ela está em torno de 10,5% nos condomínios, de uma forma geral. Quando você fala 10,5%, é 10,5% dos condomínios estão... Não. A média de inadimplência que nos condomínios existe está aí um pouquinho acima dos 10%. Ah, tá. Então, ou seja, quando eu pego todos, é como se eu pegasse todos os condomínios do país, eles todos estão aí, em média, com uma inadimplência de 10,5%. Isso, que essa inadimplência é maior, tende a ser maior. Então, tem 9 condôminos pagando a conta de 10. Isso, em resumo, essa é a síntese. Essa é a síntese. Perfeito. Né? Vamos lá, vamos começar aqui pelo começo. E assim, essa realmente é uma questão muito preocupante, porque, só para você ter uma ideia, nós temos no nosso estoque um imóvel que está conosco há quase um ano à venda. As pessoas adoram o imóvel e elas não compram. Olha, sem brincadeira, nós já tivemos mais de 30 visitas nesse imóvel. Olha só. E ele não vende por uma única razão: o valor do condomínio. A ponto de o condômino, do proprietário desse imóvel, a gente ter feito lá uma promoção que a gente daria 2 anos de condomínio de graça. E a pessoa chega e diz, sim, mas depois desses 2 anos sou eu que vou ter que pagar. E condomínio reajusta. Então, se hoje ele é caro da forma como está, intuitivamente você pensa que ele vai estar mais ainda após Viviane, 2 anos. Vamos lá. Primeiro, por que é que a inadimplência ocorre? Vamos lá. Por que essa inadimplência ocorre e o que poderia ser feito para, de alguma forma, evitá-la? Depois a gente vai ver os danos dessa inadimplência, como é que ela acaba se refletindo dentro do condomínio. Mas, em essência, por que ela ocorre? É uma condição multifatorial, vamos dizer assim, né? Você tem o cenário onde, por exemplo, brilhante exemplo que você colocou, se compreende por muito cara aquela taxa condominial para o público ali naquele empreendimento. Então, se o condômino, ele
perde a condição de viabilidade financeira do seu orçamento para pagar, ele vai ter dificuldade, ele não vai pagar. Ou seja, a primeira coisa primeira é hipótese, orçamento. Né? Temos a hipótese de haver, por exemplo, uma falta de comunicação assertiva da gestão do condomínio frente aos seus condôminos para que, de fato, tenham acesso aos títulos de pagamento no vencimento, tudo direitinho, tal. Tá. Às vezes isso acontece. Acontece. Ou seja, nos empreendimentos de grande volume acontece muito, o boleto porque é um cadastro maior. O boleto não chega, falta essa comunicação, falha de comunicação, não é isso? Exato. Entre a administração e os condôminos. Isso. E devia ter assim uma espécie de alarme, né? Assim, tipo uma... E tem, mas tem várias formas. Está chegando o dia! Tem várias formas. Vou uma já chegar nesse ponto. Uma sirene. A comunicação, eu digo sempre isso, que para o síndico, né? Nunca tinha pensado por essa perspectiva. É a arma principal do síndico, é a comunicação dele. Sim, porque a terceira hipótese aqui de inadimplência, se os condôminos não entendem que aquela taxa condominial seja, vamos dizer assim, correta, apropriada para o condomínio, ele também já vai minar ele mesmo ali, no sentido da adesão às pessoas, do apoio das pessoas a realmente contribuir com a arrecadação, né, de recursos do condomínio. Já é uma outra condição. E, porque assim, o condomínio não tem receita, tem arrecadação, né? A receita dele ele não é como empresa que gera lucro. Ele tem que apenas ser autossustentável, tem que receber aquilo que ele vai precisar efetivamente para o orçamento de manutenções, de conservação, de funcionário, né? Ele não é para gerar lucro. Ele vai ter ali o seu orçamento ordinário, o seu orçamento extraordinário para fazer alguma reforma, alguma benfeitoria, se for o caso, e vai ter aquele fundo de reserva ali discreto, ali geralmente em 5%, é o que se pratica muitas vezes, 3%, 5%, quando muito 10%. Para fins de emergência apenas. De emergência. Para que serve o fundo de reserva? Me esclarece aí, só para... Suponha que um determinado condomínio... Só para te esclarecer aqui. Você sabe que eu não sei de nada aqui. Quem sabe é você. Esse hipotético condomínio que nós estamos falando aqui, por exemplo, ele teve um muro que aconteceu um acidente, veio um veículo lá, derrubou o muro dele. E não pode vulnerabilizar as 120 famílias que moram nesse condomínio hipotético. Tá. Então, você vai ter que ter uma reação imediata para poder assegurar a condição de estrutura daquele espaço. Então, o fundo de reserva, num caso desse, numa urgência como essa, ele pode ser utilizado, né, nos termos, como diz a sua convenção do condomínio, para resolver um problema desse. Né? Então, assim, o fundo de reserva ele é para emergência. Seria como aquela poupançazinha que a gente tem, que nem lembra dela, só usa mesmo quando está com algo de extrema necessidade. Mas um ponto que entendo eu ser extremamente sensível, que a gente tem visto não apenas no Ceará, mas Brasil afora, é a questão do profissionalismo das cobranças. Profissionalismo da cobrança. Isso. As pessoas acham que um WhatsApp vai fazer o inadimplente pagar. Tem alguns que pagam? Tem, mas a maioria não paga pelo WhatsApp. Precisa-se ter um contato, precisa-se ter uma flexibilidade, precisa ter uma condição onde o devedor consiga realmente ter a informação clara e acessível sobre o que é que ele deve e de que formas que ele consegue negociar. Está me ocorrendo aqui agora uma brincadeira com duas palavras. Quer dizer, em se tratando de adimplência, ou seja, de pagamento em dia, não adianta só lembrança, tem que ter cobrança, né? Claro. Não adianta só lembrar pelo WhatsApp. Nós estamos com um momento, Paulo, porque quando você chama cobrança, é ativa mesmo. O ato de você contatar, notificar e, eventualmente, até ajuizar, se todas as tratativas administrativas e extrajudiciais não funcionarem, chegar até a esse ponto. Não pode brincar com essa coisa de inadimplência e empurrar para debaixo do tapete. Não, que prescreve, né? Prescreve? Prescreve, 5 anos. Explica isso aí, então. A dívida de condomínio que não foi cobrada, prescreve? Se em 5 anos o condomínio, através ali da sua administração, não vier a ajuizar as cobranças, ele perde ali a condição de perde o direito de cobrança. Isso, ele consegue assim, pelas vias administrativas, extrajudiciais, mas é aquela coisa, a gente precisa muitas vezes recorrer à justiça em determinados casos. Né? E, de fato, se não é feito o trabalho de forma profissional, acontece. Ontem mesmo eu estive num condomínio onde tem dívidas lá de 2002 até a atualidade. De 2002? 2002. E o que é que vai poder ser cobrado, então, nesse caso? Prescrito. Está prescrito. Boa parte está. Mas aí a dívida, por exemplo, desse ano já, ela não pode ser cobrada? Pode, e deve. Então, só pode. Então, na verdade, eu só posso cobrar até 5 anos atrás, é isso? Na justiça, sim. Na justiça, eu só posso comprar os últimos 5 anos. Exato. Se o condomínio tiver... O que leva, muitas vezes... Eu sei que aqui é tanto assunto para a gente conversar, que aí as coisas vão ficar um pouquinho embaralhadas. Vamos dizer assim...
encaminhar um pouco aqui, endereçar o ponto até para o tema realmente dos imóveis. Olha só a sensibilidade que é a gente não ter uma atenção sobre inadimplência quando vai, por exemplo, adquirir um imóvel. Sim. Chega para nós com muita frequência na empresa situações onde isso aqui é do proprietário anterior. Não é, amigo. Não é do imóvel. Dívida de condomínio é do imóvel. Chama próprio terreno, né? O caráter de obrigação de pagamento. Então, acontece demais. A gente pensa que é um tema um pouco distante, mas quando começa a compreendê-lo, você vê que ele é absolutamente interligado, né, com toda essa dinâmica do mercado imobiliário. Do mercado imobiliário total. É loucura se fazer qualquer negociação sem a certidãozinha lá do condomínio. Perfeitamente. Não? Isso. E essa perspectiva, né, de valores de taxa de condomínio, da mesma forma que a gente consegue, vamos dizer assim, ter um risco iminente de uma perda de preço no imóvel em razão de uma taxa de condomínio elevada, a gente pode ter um cenário oposto, pode ter a oportunidade de comprar barato um imóvel porque tem essa característica e fazer um trabalho nele para que ele venha a se valorizar. O que é que nós fizemos em alguns condomínios recentemente aí, Brasil afora. Entendemos o cenário, né, do condomínio e propusemos algumas outras alternativas para ele, como ele reduzir os impactos disso. A nossa solução, inclusive, da MyBlue, tem esse condão, tem esse objetivo. Suponha um condomínio que tenha, 30% de inadimplência. Certo. Que ele deveria arrecadar X e está arrecadando 70% de X. 70%? Isso, um exemplo, né? É muito mais inteligente para ele ter uma solução como a nossa, que vai custar, dando aqui uma hipótese, cada proposta tem uma análise própria, né? A gente faz análise de risco, assim como seguros e bancos, etc. Suponha que ele tivesse ali um custo com a gente de 5%. Tá. Ele teria 95% da receita dele. É quase tudo. Tá. Então, ele consegue fazer uma programação financeira contando com isso. Então, se ele precisa de 50 mil reais por mês para se manter, ele vinha onerando as pessoas, os 70% que pagavam, para chegar nesse objetivo, numa proporção muito maior do que ele vai ter que fazer se tiver uma solução como a nossa, Você já está entrando aí na solução de vocês, só que eu não quero entrar nela agora, não. Tudo bem. Nós vamos entrar até o final do episódio, porque... Algumas oportunidades aí de como a gente fazer bons negócios. Mas sabe por quê? Não, você vai falar sobre isso, sim. Nós vamos conversar sobre a solução que vocês têm a apresentar, porque é uma opção muito interessante para o mercado, e o mercado precisa. E o nosso propósito aqui é exatamente esse. É uma prestação de serviço que a gente faz aqui, né? E nós estamos acreditamos que estamos fazendo um favor aos condomínios no momento que a gente dá visibilidade aí para o trabalho de vocês. Só que, por enquanto, eu quero aumentar o problema. Inflama-se a dor primeiro, né? Inflama-se a dor primeiro. Eu quero deixar isso insuportável para que você diga assim, Paulo, qual é a solução? Aí você vai entrar depois com a solução. Mas olha só, vamos lá. Você disse que muitas vezes a inadimplência ocorre por problemas orçamentários, não é isso? Orçamento pessoal mesmo. A própria economia, nós estamos com a Selic de mais de 15%. Pronto. Aí isso afeta Inflação, o bolso, tal. afeta... Quem recebe, e aí é a maioria, né, um valor de renda familiar fixo, se você vai tendo ali majoração do custo familiar com alimentação, com escola, material escolar e tal, todas aquelas coisas, vai corroendo a sua capacidade ali de pagamento e é uma coisa quase inevitável, né? E nessa hora, às vezes, falta a sensibilidade do condomínio e de entender a circunstância, o momento e até, às vezes, tirar alguns benefícios ou privilégios que, porventura, existam dentro do condomínio para na tentativa de reduzir esse valor. Né? Eu acho que esse era um movimento que deveria ser melhor, né, recebido. Né? Não sei se você concorda com isso. Concordo. Se antecipar a isso, gente, o salário não está subindo, principalmente nos condomínios de classe média, os mais populares, né? Mais populares, né? De se antecipar isso, o salário não está subindo, os custos estão aumentando. Vamos ver aqui onde é que a gente pode... Como a gente pode reduzir o cenário é algo que a isso prescinde algo como nós estamos fazendo aqui, conhecimento. Sim. Esse ato de educar, né, os entes que vão ser responsáveis por essas propostas de mudança. E, nesse sentido, de fato, existe uma carência muito grande no ecossistema de condomínios, de uma forma geral, em conteúdo de qualidade que reverta em real solução para os síndicos. Né? Existem muitas ferramentas possíveis para se reduzir custos. Existem, inclusive, formas também inteligentes e lícitas de você fazer receitas
dentro do condomínio para colaborar com o contexto. Colaborar né? com o contexto. Exatamente. Perfeito. Tem vários condomínios que fazem, por exemplo, locação de fachadas para fins de marketing, publicidade. Lá o teto, né? Ou seja, coberta para antenas, né? Isso, Às tem vezes, várias formas né? E até aí é questão mesmo... de comunicar. Lembra da comunicação? É a questão de comunicar o que pode ser feito, Pronto. de que forma e o resultado que vai E até mesmo, às obter. vezes, por exemplo, tomar uma decisão, mesmo que seja temporária, de um aluguel do salão de festas, né? O salão de festas passar eventualmente a ter cobrado uma taxa, aluguel que eu digo que é justo, uma é simbólico. taxa, Né? Quem vai fazer uso para um evento geralmente já está com o orçamento para dedicar para um evento, então é razoável. Pode. Né? Então, porque pode pois pagar a taxazinha ali a mais. Né? Mas aí você falou dessa questão do orçamento, você falou da questão da comunicação, às vezes é o problema da comunicação, falou também da profissionalização da cobrança. Olha como eu estou prestando atenção. Sim. Né? Da profissionalização da cobrança também, que eu até brinquei que não é só lembrança, é cobrança mesmo efetiva. Tem mais alguma coisa que justifique a inadimplência dos condomínios, na sua opinião? Como eu relatei também, a questão do cenário econômico, ele é, vamos dizer assim, um cenário que não se coloca muito amistoso, né, no futuro próximo. A gente saiu no começo do ano de uma Selic já de 13%, que já é muito alta, 13,25%, se bem me lembro, e já estamos aí com esse patamar de acima de 15%, e só vai ser realmente possível identificar até onde vai em 2025, quando chegar efetivamente ao final do ano. Né? Nós estamos gravando aqui, gente, você que está vendo aí, sei lá quando, mas nós estamos gravando aqui em abril de 2025. Né? É um cenário que a gente sabe quão desafiador ele é. Até porque quanto mais inflação, você vai ter reação também ali de uma forma inevitável nos custos de serviços e produtos. E o condomínio, mais uma vez, ele não é empresa, ele tem um recurso limitado. Se aquele recurso dele é limitado e se aumentam as despesas, ele vai ter que aumentar o recurso, de alguma forma. Vai ter que aumentar essa arrecadação, essa receita para fazer frente. E por consequência, a taxa de condomínio muitas vezes. Então, o que você tem que fazer é buscar ajuda profissional para você ter um cenário compatível com o que realmente precisa ser feito, porque da mesma forma que tem os casos de taxa de condomínio muito alta, a gente já se deparou, não uma nem duas vezes, muitas vezes, com o cenário oposto, onde o condomínio operava enxuto demais e deixava de fazer as manutenções necessárias, preventivas, conforme até as próprias normas técnicas, né? E incorria até em pagamento de multas. Essa sua. Boa observação. Um exagero nessa economia que acabava trazendo prejuízo para o próprio condomínio. Porque você perde preço no próprio imóvel e ainda fica passível de ser penalizado pelos bombeiros, pela própria prefeitura, enfim, por N situações, meio ambiente. Né? Quais são os desdobramentos? Vamos agora falar dos desdobramentos da inadimplência, o mal que ela causa. Né? Quais são, na sua experiência aí, normalmente... os efeitos disso se refletem em quê no condomínio? Que a gente vê com uma frequência absurda é o próprio relacionamento entre as pessoas. E é justo, é coerente. Tem coisa mais inconveniente do que você sentir que está sendo penalizado por uma falta de um terceiro? Quando encontra no elevador. O constrangimento que se coloca no lugar do síndico, sabendo que está ali no vermelho pra caramba, no condomínio apertado, difícil, né, o cenário ali, todos os fornecedores cobrando, querendo o seu reajuste, tal, do ano. E ele encontrar dentro do elevador com alguém que sabe que está devendo, não queria estar devendo e não consegue resolver imediatamente o problema. É um clima difícil. O clima muda, né? Esse é o primeiro ponto. As relações sociais ali, elas ficam bem abaladas, né? Frente a esse cenário. Legal. Legal não. Faz sentido. Coerente, não legal. Coerente, né? Legal então, não, coerente. Assim, essa é uma situação. Temos a situação também de ônus excessivo, né, para as pessoas que efetivamente colaboram com as suas contribuições mensais. Sim. Elas têm ali um prejuízo que a gente vai depender de cada caso, né, de cada condomínio. E ainda que não tenha o prejuízo por não ter uma majoração na sua taxa de condomínio, porque a gestão não quer propor aumentar a taxa por conta disso, mas é o tipo da coisa, matemática não brinca. Tem que fechar a conta. Simples assim. Alguma coisa do orçamento não será feita. E de não ser feita... Você conhece melhor do que todo mundo aqui no estado do Ceará o mercado dos condomínios, os empreendimentos imobiliários. Os condomínios que têm acima de 10 anos, que estão muito bem conservados, você conta nos dedos da mão quais são.
Não é assim? É. Então, acaba não se fazendo, seja por falta de conhecimento, ou de diligência, ou de recurso, a conservação da maneira apropriada que deveria ser feita. Não, aí começa, as coisas começam a quebrar, não consertam. Ou mesmo Né? que conserta após já ter quebrado, vai sair muito mais caro do que Muito mais você caro fazer do que ali, do de que ter fato, evitado né? a quebra. O preventivo, Né? aquilo que, vamos dizer assim, por meios de normas técnicas deveria fazer. Ou seja, a gestão do condomínio fica afetada e, obviamente, que os serviços que são prestados e a conservação do próprio condomínio também começa a ficar perceptível que alguma coisa está acontecendo. Isso. Né? E, em última análise, inevitavelmente, o valor do imóvel vai variar para menos. Tá. Nessas Tem um situações. aspecto também que, me diga aqui se isso faz sentido, a questão dos impostos também. Isso pode, eventualmente, o condomínio começar a atrasar ou ficar Sim. inadimplente Pode, com o fisco. Perfeitamente. Se você tem um orçamento que deveria estar recebendo um determinado valor e vem recebendo significativamente menos, aí realmente o gestor vai ter que escolher o que ele vai pagar. Pois é. Ele não Ou vai o ter elevador como... funciona ou recolhe o INSS, ou Isso. coisas desse E tipo. geralmente o que acontece, como diz até no popular, né? Quem grita mais alto é quem consegue ali ter o seu anseio Sim. atendido. Sim. E geralmente o grito mais alto é daquele vencimento que você está ali mais de imediatismo. É verdade. E aí a gente, infelizmente, identifica muito casos de condomínios que têm débitos bem significativos frente, por exemplo, à Receita Federal, frente à INSS, tanto por desconhecimento como por falta de recurso. Né? Aí um ponto legal. Muitas vezes o condomínio ele vai ter ali, quando ele é tomador de serviço, ele tem que recolher imposto sobre serviço, ISS, tem que recolher retenções federais, você deu o exemplo de elevador. Tantas vezes que a gente pegou caso que existiu ao longo dos anos, né, e tem que ter um contrato de manutenção de elevadores e não se recolhe as retenções federais, aí você vai só acumulando débito, acumulando débito, acumulando débito. E os débitos, eles são corrigidos, eles têm encargos sobre eles e vira uma bola de neve. É uma bola de neve. Então, voltamos para aquele primeiro ponto. A educação, o conhecimento é sempre o caminho pelo qual se consegue a virtude, né? O objetivo de gerir bem os recursos. E você falou aí dessa questão a gente ainda está falando aqui, nós vamos passar pelo menos a metade aqui desse episódio falando sobre a questão da sua solução, né? A solução que você apresenta, mas eu ainda tenho um tempinho aqui para meter o dedo na ferida, sabe? Cutucar. Às vezes existe o constrangimento também de alguns síndicos de colocar o amigo, o vizinho na justiça, né? Acontece. Isso talvez seja uma das maiores razões para não ter a cobrança profissional, né? Assim, eu não sei se vocês veem essa situação acontecendo, mas a gente vê muito isso, a gente no dia a dia vê muito isso aí, sabe? Mas por que vocês não cobraram? Rapaz, é uma pessoa que está aqui conosco desde o começo, ele está vivendo uma situação assim, assada. E a empatia, da mesma forma que a empatia, ela eu diria desejável. Até compaixão, né? Compaixão. Isso, né? É desejável para um gestor ser empático, misericordioso, razoável nas suas decisões. A lei diz que ao síndico compete várias situações lá, tem várias alíneazinhas na obrigações. Lei. E uma delas é cobrar as taxas condominiais. Então, uma situação muito complexa para o gestor, né? Imagino como seja desconfortável para alguém fazer uma cobrança, especialmente em juízo, contra o seu vizinho que o seu filho brinca junto com ele ali, todo dia. É muito, assim, desconfortável, essa é a palavra. Mas necessário. É uma obrigação que ele tem. E o que se pode fazer em relação a isso, mais uma vez, vai ser ter o máximo possível de trabalho mesmo, de comunicação e com pessoas que consigam fazer esse meio de campo direitinho. Tem que entregar isso ou seja, para ser feito por profissionais, né? Porque se ele for tomar isso aí para si, aí ficam às vezes... E é uma coisa, ninguém é síndico, você está síndico. Está síndico, isso. Não adianta criar uma cultura, né, onde as pessoas só pagam se o gestor contatá-las diretamente. Você vai estar usando muito mal o seu recurso de gestão ali. O seu gestor ele tem que fazer aquilo
que é mais relevante, que é o quê? Cuidar, de fato, de assegurar que os funcionários estejam treinados, que a segurança esteja direitinho, que os impostos estão em dias, que as manutenções estão sendo realizadas conforme o planejamento bem feito, né? Nos prazos corretos, tudo direitinho. Então, essas situações de tratar direto com os moradores sobre pontos que possam ser sensíveis e prejudicar até o bom relacionamento deles, pelo contrário, canibaliza o seu objetivo principal da boa gestão macro, né, de um empreendimento imobiliário. A última pergunta, antes da gente entrar agora na solução. Qual a experiência que você tem? Digamos que você fosse comprar um imóvel. Você vai comprar um imóvel e é em condomínio. É uma casa, é um apartamento, qualquer coisa que seja. E aí, você, experiente que é, diz, eu vou dar uma olhada na saúde financeira desse condomínio. Como é que a gente conseguiria identificar a saúde financeira de um condomínio? Analisando pelo menos os últimos 12 balancetes dele. 12 balancetes. Suponha que não está acessível ou disponível os últimos 12, mas o máximo que você puder ter de acesso, verifica se o condomínio tem saldo, dá uma passeadinha no condomínio para ver se ele está com uma condição de conservação bacana, razoável, identificar o perfil de taxas condominiais de condomínios próximos àquele, com uma estrutura mais ou menos semelhante. Né? Evidente que eu não posso considerar, ter a expectativa que uma taxa condominial de um empreendimento 1 por andar seja a mesma de um que tem 200 apartamentos, ainda que eles sejam próximos. Evidentemente que são diferentes, né? Mas aquilo que é semelhante deve ser comparado, porque é uma referência que você vai ter, né? Pedir, obviamente, a carta de quitação da unidade que se está tendo, que se vislumbra essa situação. Um item sensível que pouca gente observa, a matrícula. Não tenho dúvida. A matrícula... porque nós estamos partindo do princípio que tem o assessoramento do Paulo Angelim que não vai deixar passar. Mas muitas vezes acontece de as pessoas comprarem, por exemplo, imóveis de pessoas que não poderiam vendê-los, porque não são seus legítimos proprietários de acordo com... Né? Então, assim, toda essa análise, ela é um pouco profunda, é um pouco densa, mas é desejável ser feita. A nível de condomínio, eu diria que o principal elemento a ser observado é se o condomínio está, de fato, com uma condição de conservação bem feita, se tem saldo em caixa, realmente, se tem taxas extras acontecendo, para qual finalidade que elas são. Saldo, né? Taxa extra. Isso. Conservação. E quanto está a taxa de condomínio frente ali ao entorno dele? Sim, fazer comparação, né? Com outros semelhantes, enfim. Exato. Mas olha, eu arriscaria dizer para você, Viviane, que de cada 10 compradores de imóveis, 9 não se aprofundam na análise da situação financeira. Só olha para a taxa e olha lá. Olha para a taxa, pergunta se tem taxa extra, mas assim, não tem essa preocupação de efetivamente, e às vezes tem ingratas surpresas, que muitas vezes não estão nem ao nosso alcance também, porque nós, na posição de corretores, se nós formos aos proprietários, nos anteciparmos e pedirmos isso, ele vai dizer, meu amigo, qual o seu papel aqui? É vender o imóvel ou você vai fazer uma consultoria financeira? Você vai fazer aqui uma auditoria, por acaso? Nós ficamos numa situação complicada. Então, por isso o alerta aqui, gente, o alerta para você que está comprando, não abra mão desse seu direito de conhecer. Mas quem é que vai... O proprietário do apartamento... O proprietário, a ele assiste o direito de ter acesso a tudo. Ele pede à administração. É simples. Não fique achando que você está querendo um constrangimento por estar pedindo isso. É seu direito pedir isso aí. Então, no caso, os balancetes, pelo menos os últimos 12 aí, né, balancetes, se não der... que tiver acesso, pelo menos 3 ali para poder ver se tem pelo menos saldo, o condomínio, um saldo razoável. Para ver se tem algum saldo, né? Alguma coisa desse tipo. Muito bem. Primeiro que a MyBlue, a sua empresa, ela não está só no Nordeste, você falou que está fora. Não, nós estamos atuando já Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Nossa, então, isso aí é bom, não é para fazer propaganda não, gente, é para dizer que a mulher tem respaldo para poder falar. Então, vamos lá. Quando é que você entra? Quando é que dizem assim, MyBlue, levanta a bandeirinha, o que é que o condomínio está passando para você dizer, eu tenho uma solução? Qual é o problema que o condomínio tem para a solução que você depois aqui, logo em seguida, vai mostrar qual é? A gente tem alguns cenários que se repetem com maior frequência. Pronto. Evidentemente que o primeiro deles vai ser aqueles que têm uma inadimplência significativa, ali acima dos 7%. A gente tem um custo que ele é proporcional à inadimplência. Quanto maior a inadimplência que o condomínio tem, vai ser proporcional ao nosso custo de trabalho. O custo da sua solução. Isso, exato. Isso, tá. Então, quando você tem uma inadimplência... O condomínio está com problema de inadimplência. Isso, primeira hipótese. Primeira hipótese. O que é que a gente tem recebido muito também?
Condomínios que não têm uma inadimplência muito elevada, mas que Sim. têm, por exemplo, o desafio de fazer uma obra de recuperação de fachada. Opa! Ou que tem que fazer a impermeabilização ali das suas lajes superiores ali, Uhum. ou que tem que fazer Seja adequação ao corpo de uma bombeiros. benfeitoria ou um corretivo, Enfim, né? se ele vai ter que fazer algum tipo de taxa extra de valor substancial que possa impactar diretamente na inadimplência dele, Sim. ele já recorre como uma prevenção, né, para esse cenário. Interessante. Pasme, nós temos condomínios desde muito populares, de unidades ali de R$100 e poucos mil, um imóvel lá, Sim. como temos condomínios por andar de R$4 milhões na base. Por quê? Porque se entende também a solução, além de ser, vamos dizer assim, o remédio para a inadimplência, ela pode ser também a vitamina, que é um seguro, né? Para você ter a garantia de que não vai precisar ter, vamos dizer assim, majoração na sua taxa de condomínio com o objetivo de prevenir o seu caixa da inadimplência. Tá. Como é Mas o proporcional... seguro aí, no caso, é preventivo, né? Exato. É preventivo. Estou usando aqui a analogia de que a nossa solução se assemelha a isso. Não que ela seja, né? Mas que ela se assemelha no sentido de antever qualquer tipo de problema em relação à inadimplência. Então, a gente tem condomínios que tem essa característica de ser por andar e tal, e assim mesmo ele tem como uma forma realmente de evitar o problema, de se resguardar frente a qualquer tipo de ficar com variação. um buraco no caixa. Isso. Tá, então você diz que vocês entram aí, né, e chegam para socorrer condomínios que estão com problemas de furos no seu caixa, ou seja, buracos no seu caixa, estão com inadimplência, está faltando dinheiro, enfim, não está conseguindo fechar as contas. Outra coisa o condomínio está pretendendo fazer uma obra, seja... Um investimento ali de alguma natureza. De qualquer coisa, seja uma revitalização, né, que a gente chama de retrofit, seja uma benfeitoria, ou até mesmo algo que seja corretivo. Olha, tá a laje do subsolo, ela está toda furada, enfim, está vazando, né? E está com problema de impermeabilização. Aí precisa ser corrigido. Exato. E aí vocês entram também nesses casos, não é isso? Perfeitamente. Muito bem. Então vamos agora... O terceiro caso é esse mesmo, que os condomínios podem ter a solução como uma forma de prevenir o cenário. Aqueles que querem se antecipar dizem, não vamos deixar acontecer problema financeiro. Vou dar um dado para ti. Hoje, da nossa base, se não me engano, são 18% dos condomínios da base, eles são condomínios de entrega. Condomínio que a gente pegou do zero. Do zero? Do zero. Que justamente ele não tem inadimplência, mas também ele não quer ter. Tá. Então ele coloca lá uma rubricazinha no orçamento dele, que é para ter a solução e não precisar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar por aí. Vamos começar pelo condomínio que está começando, né? Ou até mesmo aqueles que já estão em andamento, mas está tudo bem, não tem nenhum problema, mas eu quero um plano de saúde. Perfeita essa analogia. Eu quero um plano de saúde aqui, porque vai que eu adoeço. Então, tá certo? Como é o plano de saúde de vocês para os condomínios? A saúde financeira deles a gente assegura pela antecipação dos recebíveis, né, do condomínio de forma pontual. No caso, o condomínio tem um vencimento, por exemplo, no dia 10. Dia 10. A maioria dos condomínios. No dia útil subsequente ao vencimento, está lá toda a arrecadação do condomínio. Você antecipa todo aquele independente dinheiro. de quem não pague. Independentemente de quem pagou ou não. Exatamente. Joga lá. Isso. E a gente se vira para cobrar depois do condomínio inadimplente. Do condomínio inadimplente. E como é que a gente consegue com maior facilidade do que mesmo o condomínio receber? Porque o síndico, a própria legislação, não assiste ao síndico o direito de dar desconto em absolutamente nada, né, de principal, juros, multa e tal, frente às taxas condominiais. Acontece muito no dia a dia? Acontece, porque o síndico está desesperado atrás de recurso para poder fazer o trabalho, né, de gestão. Mas que, sob a ótica de legalidade das coisas, ele não poderia fazê-lo. Né? Interessante, eu não sabia que existia essa restrição ao síndico. Pois, realmente Ele não pode ficar dando concessõezinhas aí de desconto. Até fazendo uma análise comparativa, você concorda que a gestão de condomínio ela tem muita similaridade com a administração pública? Sim. Temos o próprio crime na administração pública, que é a renúncia de receita. Renúncia de receita. É muito parecido um caso como esse, né? No caso, está renunciando à receita coletiva ali, de forma unilateral pelo síndico. Não se pode fazer. Acontece, mas não é correto, né? Tá. Contudo, no ato que esse crédito é privado, quando a gente vamos dizer assim, o dono do crédito, porque o condomínio tem a relação contratual com a gente, eu posso dar desconto. E o nosso contrato diz que a gente dá. Tá. Então até 30% de desconto nos encargos. Eu ainda vou botar uma lousa aqui, porque eu adoro desenhar, sabe? E é bom. Eu sou arquiteto, então eu adoro desenhar, que é para poder o pessoal ficar... E às vezes, por outra, eu vejo o pessoal me aborda na rua e diz, Paulo, é bom porque fica lá tudo explicadinho, tu tenta fazer a coisa de uma forma bem didática. Você chega lá no condomínio e diz assim para o síndico,
Não se preocupe. Dia 11 o dinheiro está todo na sua conta. E eu vou atrás de receber. Quando eles pagam, os condôminos pagam, eles pagam agora na sua conta, não é isso? Isso. O condomínio já recebeu. Já recebeu. Então você fez esse contrato com o condomínio. Então você compra como se você estivesse ali fazendo antecipação de recebíveis. Exatamente isso. Exatamente isso. E o grupo do qual nós fazemos parte, né, a gente não chegou a mencionar isso, a MyBlue, ela faz parte do grupo FAM, que é um grupo que inclusive atua muito forte também na construção civil, né, pela FAM Construções. E o grupo tem também, dentro dos seus 7 diferentes negócios, né, a FAM Capital, que atua com a mesma coisa que nós, contudo atua para empresas, desde 1998. Então, essa operação que nós fazemos pela MyBlue já é, vamos dizer assim, validada, né, a nível de grupo, pela FAM Capital há muito tempo. Então, a gente já tem essa experiência e essa expertise a nível de análise financeira, de crédito e tal, toda essa parte, né? Perfeito. Não, isso é muito bom. Tem um custo para o condomínio isso? Existe um custo? Você não precisa entrar em detalhes aqui, porque aí cada condomínio e ele vai... proporcional, depende do cenário de inadimplência de cada um. Certo. A gente tem desde 2% até 8%, vai depender de fato, né? Mas essa cobrança desse percentual, ela é feita ao condômino ou ao condomínio? Ao condomínio. Ao condomínio. Isso. Então tá, existe um custo do condomínio perante... vamos só tentar fechar a conta aqui. Suponha que um condomínio tem uma arrecadação mês de R$100 mil. R$100.000, foi exatamente o número que eu pensei. Ele tem 20% de inadimplência, então ele está recebendo 80%. Está recebendo 80 só. Isso. Você está entregando 100. Nesse contexto, eu vou analisar o crédito dele com a nossa equipe lá, tal. Tá. Identificamos a viabilidade de uma proposta de 4% de taxa de serviço para essa operação. Certo. Então, o condomínio vai receber efetivamente 96 mil. Ele vai receber 96. Isso. E você vai estar lá com os 96 e vai atrás... Ele vai ter a segurança de 96 mil permanente. Tá, e você vai atrás daquilo que não está entrando. Exato. Fica responsabilidade sua. Aí a gente se entende diretamente com o condomínio devedor, com o condomínio do devedor. De forma que ele consiga parcelar os seus débitos, que o condomínio não pode esperar 18 meses para receber um débito. A gente pode. Mas e o condomínio? É isso que eu queria saber. Porque de repente o síndico pode estar... não, isso aí não me interessa não, porque aqui todo mundo paga bem direitinho. É isso que eu queria saber. O condomínio que paga todo direitinho e não tem inadimplência, deveria recorrer também ao seu serviço de garantia, como se fosse, é uma garantia de receita, a gente chama garantia de receita, garantia de receita. Receita garantida, existem os dois como termos. É outro nome que você chama? Receita garantida é um termo muito popular. Sim. Garantia de receita também é um termo bem conhecido, depende um pouco da região do país, né? Existem vários termos que se usa para isso, mas todos dizem o mesmo, é a antecipação dos recebíveis de taxas condominiais. E o que é que se cobra desse condomínio que você está antecipando uma receita que está entrando toda? Nesse caso, sendo bem transparente sobre esse ponto, não tem nem muito sentido, de fato, se ele tem 0 de histórico, dele recorrer a um caso desse. Salvo em 2 hipóteses. Dele ter um desafio à frente de fazer um grande investimento, que isso vai onerar em muito, né, o seu orçamento ali familiar dos seus condôminos. Tipo uma taxa extra. Nunca teve inadimplência, porque sempre, todo tempo, a taxa foi ali até R$500, um exemplo. Tá. Mas se eu vou ter uma taxa extra por 12, 18, 24 meses de outros 500, vai sair de um patamar de 500 para 1.000. Eu não sei qual o cenário que eu vou encontrar de inadimplência. Porque aí então, mesmo nesse caso, pode ter sentido. Vai depender do cenário específico daquele momento do condomínio, né? E a outra situação se ele tem um histórico 0, se ele for fazer, por exemplo, uma majoração de taxa muito grande porque vai construir um espaço novo e tal. Se houver um cenário onde se mude bruscamente a demanda financeira familiar dos condôminos para pagar, é legal. É interessante. E vai custar barato para ele. É interessante, é de bom tom, ele já se precaver e diz, opa, vamos buscar aqui essa garantia de receita. É o plano de saúde dele, como você colocou. É o plano de saúde, né? É o plano de saúde. Bem interessante. Vamos aqui agora para uma segunda situação. Essa daí o condomínio estava ok, não tinha inadimplência, enfim, mas mesmo assim, se vai acontecer... uma pergunta aqui, antes da gente avançar. O condômino, eu não sei nem se você está apto a... Eu acho que sim, porque você sabe tudo aí. Mas... O condomínio ele pode, eventualmente, pagar a taxa de condomínio e não conseguir pagar a taxa extra? Elas são dissociadas ou ela ou paga tudo ou não paga nenhuma? Excelente, vamos lá. Você está me entendendo, né? Entendi. E isso é uma coisa que é importante e sensível em muitos condomínios pelo fato de que inquilino, né, o locatário ali, ele não tem a obrigação de pagar taxas extras.
né? A própria lei traz essa... O locatário, né? Isso, o locador realmente... é o proprietário do imóvel, a ele compete pagar taxas extras, como, por exemplo, para fazer uma revitalização do prédio, tá, aquela coisa toda. Então, a tendência natural, e como se geralmente trabalha, é fazendo um único título de pagamento para ambas, mas havendo algum tipo de necessidade específica para aquele condômino de fazer separadamente, pode-se fazer separadamente. Tá. Não tem nenhum tipo de vedação quanto a isso. Não tem, não é isso? Tá, porque eventualmente alguém pode... É evidente que é mais econômico fazer num só, porque existe também tarifa bancária não de boletos dúvida, e tal, né? E você tem uma inadimplência menor quando faz num único título, porque é um pagamento só em vez de dois. O fato de alguém não pagar a taxa extra significa dizer que ele não esteja inadimplente, não, né? Mesmo que ele esteja pagando a taxa de condomínio, ele estará inadimplente, ele estará enquadrado na situação de inadimplente. A unidade dele só fica adimplente se todos os débitos, ordinários ou extras, estiverem em dias. Que tiverem sido acordadas em assembleia, vai entrar todo aquele procedimento. Perfeito. Agora vamos aqui para essa situação, então, que o condomínio já tem esse problema. Você falou, né, dessa questão, eu lhe perguntei quando é que você é solicitada, né? A MyBlue é solicitada. E aí você falou de duas outras situações. Essa terceira foi precaver, plano de saúde. Mas agora eu estou precisando de uma cirurgia. Não é mais do plano de saúde. Condomínio o condomínio já está na UTI. Aí o que é que vocês fazem? Aí vocês chegam e é também a garantia de receita? É o mesmo procedimento? Exatamente. Isso acontece bastante, tá? Às vezes o condomínio, por exemplo, ele vem com essa prática de não reajustar a taxa de condomínio por muito tempo, aí passa por algum tipo de fiscalização, alguma situação, ou mesmo necessidade de obra iminente, que ele precise de fazer uma taxa extra para ontem e tal, e aí realmente se faz esse mesmo trabalho. A antecipação dos recebíveis dele, tanto de taxas ordinárias como de extras, para poder sanar aquela sangria que está acontecendo. Certo. Né? E uma coisa que a gente fica muito feliz e honrado em fazer também é buscar orientar, dentro do que nós podemos, os síndicos frente a boas práticas de gestão. Vocês prestam essa assessoria também, um serviço adicional, é isso? Tem, na verdade, cursos que nós promovemos, né, periodicamente. Tivemos já, inclusive agora, semana passada, um 7º módulo que nós oferecemos, é gratuito, inclusive até com sede certificada, é muito legal. E desses cursos todos saem, né, apostilas ali, e-books de temas específicos que são os módulos que nós promovemos, como, por exemplo, o direito aplicado à parte condominial imobiliária, gestão financeira, que esse foi até eu mesmo que conduzi. Sim. Temos segurança. Foi até um tenente-coronel que também fez essa parte palestra de bombeiros, sobre isso. Né? Enfim, manutenção de edificações, tem vários temas. E a gente compartilha com os nossos síndicos, né, todo esse material com o objetivo de que eles estejam aptos ao máximo para conduzir bem, né, esse trabalho de gerir o condomínio. Então, muitas vezes a gente tem a oportunidade de dar orientações, né, seja por esses materiais ou mesmo ali no ato de atender, né, pela equipe, o gestor com aquela dificuldade e está orientando que ele vá, vamos dizer assim, buscar um determinado tipo de orientação ou que ele acesse tal tipo de profissional para, dependendo do que for o problema, ele ter uma boa resolutividade daquela situação. Tá. Uma coisa que ficou em dúvida aqui para mim. Uma coisa é o condomínio estar inadimplente, né? Ele tem uma inadimplência e nessa inadimplência é de 20%. Ou seja, tem 100 condôminos, 80 estão pagando e 20 não estão pagando e está gerando um rombo todo mês. Todo mês fica gerando cumulativamente ali. Cumulativamente. Né? E isso está aparecendo em algum lugar. Está saindo pelo esgoto em algum lugar. É na portaria, no jardim, é na piscina que não limpa mais, enfim. Em qualquer lugar isso está aparecendo. É nas dívidas. O que vocês fazem com os valores atrasados? Excelente, vamos lá. A gente chama esses valores atrasados de passivo, né? Passivo. O passivo de taxas condominiais. Certo. Tanto a gente pode negociar com algum condomínio os seus recebíveis futuros, né, a garantia da receita que ele vai ter das taxas condominiais futuras, desse momento daqui para frente. Como também pode negociar aquilo que ele tem de inadimplência. Mas é outra negociação. Isso, são duas contratos negociações que, assim, a gente pode fazer somente o da garantia futura, mas o condomínio necessitando também negociar o passivo, a gente faz também essa operação de a questão desse passivo. É interessante porque justamente muitos condomínios têm, por exemplo, que fazer uma inspeção predial ou as obras que a inspeção predial que ele já fez, que estão lá, tem que fazer revitalização de fachada, tem que fazer a impermeabilização de determinado espaço, consertar uma cisterna, enfim. Aquilo que ele tem que fazer, ele tem que ter recurso ontem,
né, ele vai muitas vezes procurar essa solução, certo? E é muito legal porque você vai ter uma antecipação e nós somos basicamente se não a única, uma das únicas empresas que faz Sim. essa operação à vista, né? À vista, é? Fazemos parte de um grande grupo, isso nos traz essa possibilidade, né? O Grupo FAM, ele tem robustez 60 financeira. anos de história, inclusive, como eu relatei anteriormente, né? Quase 30 anos de mercado aí de crédito pela FAM Capital. Então, a gente faz essa operação de uma maneira bastante resolutiva para o cliente, né? Antecipando à vista. A gente faz uma análise, de fato, até bastante profunda sobre o passivo, caso tenha algum processo já de cobrança ou execução desses débitos, né? Analisa-se os autos dos processos, tudo direitinho, analisa se as atas de assembleia aprovaram aquelas taxas corretamente e tal, e apresentamos para o condomínio aquela condição de aquisição desse passivo. Então, é uma forma inteligente do síndico fazer realmente dinheiro rápido, né? A partir de uma coisa sem ter que onerar as pessoas com uma taxa extra. Tá. E, então... Evidente que essa operação, a ela também vai caber uma remuneração, um deságio que se vai cobrar. Lógico, você vai fazer um deságio sobre e o valor. aí, óbvio, e aí você vai buscar esses valores junto aos condôminos. Isso. E aí... a cobrança com os mesmos formatos ali, né, que nós temos, conforme porque as taxas vincendas, você adquiriu você fez a compra de um passivo, de um atrasado. Exatamente. Para todo mundo nos entender. Dívida, você comprou uma dívida e essa pessoa... Mas isso realmente pode ser... Porque muitas vezes o dinheiro necessário para todas essas intervenções, né, esses movimentos, essas ações, iniciativas dentro do condomínio, ele, na verdade, já está dentro desses atrasados. Né? É exatamente a entrada desse dinheiro atrasado que vai dar condições do condomínio, sem nem precisar fazer cota extra, sem nem precisar fazer nada. Muitas vezes é uma solução que resolve... Já está lá o dinheiro. Só que ele não está acessível porque está no bolso do seja necessário de recurso, devedor. Pode suprir. A gente tem casos onde, de fato, já é suficiente para suprir, tem casos onde, mesmo assim, o condomínio precisa recorrer a determinadas outras soluções, né? A gente também atua, e isso vem fazendo cada vez mais, inclusive, também como facilitador em linhas de financiamento, né? A gente atua com alguns parceiros no mercado de crédito que fazem empréstimos, né, para condomínios também, que fazem uma senhora diferença quando você tem que fazer, né, grandes investimentos ali, por exemplo, com aquisição de equipamentos, ou se o condomínio quer, por exemplo, se modernizar, e a gente deve ter visto vários casos de condomínio com portaria virtual. Isso. Aquele condomínio antigo de, tipo, 20 unidades, que a taxa de condomínio fica altíssima ao longo dos anos, né? Que tem aqueles funcionários que têm 25 anos de casa cada um. Sai caríssimo na hora de fazer a rescisão. E aí, na hora de fazer a rescisão dos funcionários, o condomínio recorre a fazer um financiamento, a pegar um empréstimo para poder viabilizar. Aí já é um empréstimo mesmo, isso, né? Exato. Sem a necessidade dessa vinculação de receita garantida, sem a necessidade. Isso. É uma operação específica e pontual. Essa do financiamento é independente. Evidente que as condições de taxa, né, de custo ali para fazer um empréstimo, quando o condomínio tem uma solução como a nossa de garantia da receita, a gente consegue condições melhores. Certo. Porque aí fica para o empréstimo a percepção de que existe uma chance muito menor de inadimplemento das parcelas daquele pagamento. Então, assim, dá para se fazer nos dois formatos, tendo a solução ou não. Contudo, é mais barato se você tem, porque fica mais seguro para o ente financeiro que vai estar recebendo nessas parcelas. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não, eu quero crer que nessa altura do campeonato aqui, do nosso episódio, dessa nossa conversa, já tem a síndico aí que está se mexendo na cadeira. Todinho para... Quer que eu faça, como é que eu faço para acessar essas informações e tudo. Antes de passar para eles como é que vocês podem ser contactados, vamos fazer o seguinte, vamos prevenir também aqui logo do seguinte. Quando é que vocês chegam num condomínio que vocês foram solicitados aí, e que você chega, analisa e diz, infelizmente não vai dar. Tem esses casos também. Hoje cedo, já, infelizmente, tive que dar um feedback para Você teve que dar um não. Para um gestor nesse sentido, né? Pronto. Então, quais são essas situações, já para poder, né, não frustrar aqui? Isso. Quando o condomínio ele é constituído, lá atrás ainda pela construtora enfim, né, quando ele vai ser entregue, ele deverá ter uma convenção condominial registrada no cartório competente, que vai ser o cartório de imóveis. Isso. Né, daquela comarca ali, daquela região. Precisa estar na matrícula mãe lá do... Isso, exato. Então, essa análise documental, a gente opta por fazer de maneira prévia,
para exatamente identificar se o condomínio ele é elegível ou não a nossa solução e já antecipar para o síndico a viabilidade para dar um próximo passo. Né? Sim. No passado, conosco realmente não aconteceu porque a gente tem essa prática, né? essa ação diligente, algo bem prévia, bem precoce. Mas já vimos algumas situações onde o condomínio não é elegível a coisa, ele aprova em assembleia, todo mundo fica naquela expectativa, aquela esperança enorme de que vai resolver finalmente, vai dar tudo certo, não vai ter que ter aquele reajuste enorme da taxa de condomínio. E se frustra após, né, se fazer esse levantamento de informações. Então, a gente já antecipa que o condomínio tem que ter a convenção condominial com registro no cartório de imóveis. Convenção tem que estar registrada na matrícula mãe lá do condomínio, é isso? Tem que estar com o selozinho do cartório de imóveis lá competente, não de notas, de imóveis direitinho. É de imóveis, é isso. Exato. E também tem que as unidades terem matrícula individualizada. Matrícula individualizada das unidades. E realmente, infelizmente, gente, existem várias situações onde, por exemplo, condomínios fechados a preço de custo que foram executados e as unidades só têm uma fração ideal do terreno ainda. Às vezes existem essas situações. Ou seja, a unidade em si ainda não tem a sua matrícula individual, só tem a matrícula do terreno e não tem nem o registro do prédio na própria matrícula, infelizmente. Acontece algumas vezes isso. É raro, mas acontece muito. Em determinadas regiões acontece com maior frequência. Com maior frequência, isso até que eu ia perguntar. No estado, por exemplo, aqui perto da gente, no RN, acontece muito mais do que aqui. Né? A proporção de condomínios que tenham esse tipo de cenário lá é bem maior do que a nossa. Né? E isso aí inviabiliza, né? Inviabiliza porque já prejudica as condições sob a ótica de legalidade de garantia real. Ou então posterga, né? Porque também você pode chegar e dizer, olha, tudo certinho, ótimo, só que vocês têm que ter um passozinho primeiro, né? Tem que primeiro aqui dar esses passozinhos aqui para poder vocês ficarem aptos à operação. Não é isso que é exatamente resolver esse problema documental, não é isso? Eu acho que deve ter ficado muito claro. Se eu pudesse aqui agora atender os telefonemas aqui, assim, liga, pode dizer, então mande aqui. Um dia a gente vai fazer esse negócio ao vivo aqui, vai pegar essas... Mas assim, eu acho que a gente conseguiu contemplar bem. O que foi que a gente esqueceu? Que nós esquecemos... Além do seu arroba, a gente vai já chegar no seu arroba. Imagino que, não um esquecimento, mas talvez a gente possa dar um pouco mais de ênfase a um elemento em específico. Que é o fato de que, assim, a gente às vezes entende a inadimplência como sendo... E, de fato, ela é uma coisa negativa, né? Sim. Mas você concorda que as pessoas que devem, elas não devem porque elas querem. Alguns até sim. Tem aquelas pessoas irresponsáveis que não gostam de pagar com suas obrigações. Tem carga torta ali que... Mas muita gente, especialmente no cenário atual, está precisando de apoio. Está com dificuldade. E no ato que ela está com dificuldade, de fato, é interessante se recorrer a soluções que possam, vamos dizer assim, tirar esse peso da pessoa de ter que contribuir naquele instante, né, com o seu condomínio, e não podem, não o fazem não porque não querem, mas porque não podem. Né? E nesse sentido, a gente como... negócio, como empresa, acaba sendo, de fato, uma ferramenta muito inteligente para isso, porque vai suprir, né, para o coletivo aquilo que aquela pessoa não supre porque ela não pode. Certo. E a gente se entende com ela na condição de dar a devida assistência da forma como ela precisa, que possa flexibilizar os pagamentos dela, que possa parcelar os pagamentos dela, que possa conceder desconto a ela, que o condomínio sozinho não poderia, mas que, de fato... a gente tem essa prerrogativa, essa possibilidade. Então, sempre digo que a gente não se esquece em nenhum momento da vida a forma como a gente foi tratado. E é importante tratar com a devida humanidade, devido respeito também quem está num momento mais complicado, porque quem nunca teve um ente familiar com uma situação de saúde que demandou muito financeiramente, ou que perdeu o emprego, ou, enfim, né? Cada família vai ter sua dinâmica e muitas situações podem acontecer com essa característica. É muito importante esse ponto que você colocou, porque, pelo que eu estou entendendo, então, existe essa sensibilidade da parte de vocês. Sim. Né, vocês humanizam essa relação, é isso, com o devedor, não é isso? Não trato o devedor como um criminoso. Ele não é um número para nós. Ele não é um número e não é um bandido. Né? Então, ele é alguém que precisa resolver um problema. Você não vai mandar uma pessoa com um cabra com 2 metros de altura, uma geladeira com um pau de jacarandá fazer cobrança dele, não, né? Você vai tratar esse devedor com a devida dignidade. A comunicação
vamos dizer assim, gentil e humana que ele merece, com as condições que ele possa oferecer de maneira, né, bilateral, que consiga ser viável para ele, que a gente também tenha a condição de ser flexível para poder viabilizar e tal, e se constrói. Agora também não tem romantismo, não. Se vocês perceberem que é má fé mesmo, não, porque de repente o cara não está querendo pagar, mas a Porsche ele mudou, não é isso? E aí vai para a justiça. Se faz ao máximo a comunicação dentro daquilo que seja possível, né? Enquanto uma relação de boa-fé. Lógico. Se vai para o jurídico e chega a esse momento e se consegue identificar que a pessoa tem um determinado volume em conta, ou que tenha veículos, ou que tenha bens que consiga colocar, né, que ele se traveste de insolvente sem ser, aí, de fato, a justiça toma conta dessa informação. A pergunta que não quer calar para a gente concluir aqui, vai a leilão ou não? Vai. Olhe. Mas, assim, toda a tramitação de qualquer cobrança, né, o síndico, a ele vai um relatório mensal para ele acompanhar o que está acontecendo, de que forma, etc. Todo mês ele vai ter esse rastreio. O próprio devedor, ele, no ato que é contatado, ele já é informado sobre o próximo passo, né, daquele processo de cobrança, né? Então, ele sabe, por exemplo, que se ele estiver inadimplente até tal dia, ele poderá ser negativado. Se ele permanecer inadimplente, ele poderá ter a sua cobrança endereçada ao jurídico. E quando vai para o jurídico, ele vai ter realmente a possibilidade ou de ter algum bloqueio em conta, ou de ter alguma penhora, etc. Seja ela de bens móveis ou imóveis. Medidas cabíveis e legais, mas vão ser tomadas. Doutora, como é que o povo lhe contacta aí? Qual é o arroba? O arroba somos MyBlue. Somos MyBlue. M-Y-B-L-U-E. Somos MyBlue. Por tem aí vai chegar. Tem muito conteúdo legal lá e tem nossos contatos. Isso é no Instagram, não é isso? Exato. Isso é no Instagram. Muito obrigado. Eu acho que foi muito esclarecedor, muito elucidativo e muito inspirador também. Eu acho que muita gente aqui que está nos assistindo, principalmente síndicos, administradores, condôminos, né, que de repente agora vão pegar... E quem não é condômino, tem alguém que é. Tem alguém que é, lógico. E com toda certeza você já ouviu um bilhão de vezes alguém... Meu condomínio é muito caro. Às vezes ele pode ser caro porque falta... Exatamente, está faltando essa engenharia financeira. Ele poderia ficar no azul, né? MyBlue. No Blue, né? Exato. Muitíssimo obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Esse foi mais um episódio do Casa Concreta e nós voltamos no próximo episódio, na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.